Bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dani Delanos. Mais uma história no nosso mundo gringo. Sejam todos bem-vindos. Bora lá para nossa história de hoje, mas não sem antes você deixar um joinha, deixar seu comentário, ver se você está inscrito no canal, aperta o sininho aí, fica atento para as notificações. Aqui temos vídeos segunda, terça, quinta e sexta, tá bom? Aguardo vocês. Bom, vamos lá, gente. Olha, essa história, se ela não fosse trágica, ela seria cômica, segundo meu irmão. Dani, sou Alice, sou apaixonada por você e pelo seu canal. Desde que conheci o canal, acordo pensando na hora que vou assistir o vídeo novo. Como sou dona de casa, adoro ouvir os vídeos enquanto eu arrumo a casa. Eu sempre fui muito enjoada com limpeza, então como eu limpo a minha casa todos os dias, eu coloco os vídeos para ouvir enquanto arrumo, faço o serviço do dia a dia, né? Te acompanho há 1 ano, eu sempre ouço o vídeo e os seus vídeos, tá? Um novo e um antigo, porque tem muitos que eu ainda não vi. Dá tempo de eu arrumar bem a minha casa enquanto eu escuto. Por falar nisso, gente, no canal tem a playlist aí, Mundo Gringo, que tem todos os vídeos. Então, se vocês chegaram agora, coloca, porque são vídeos que são atemporais, né? Então, você pode ver qualquer época, são muitas histórias boas que tem aí, tá? Bom, Dani, eu não vejo nem o tempo passar ouvindo os vídeos. Meu filho até me presenteou com um fone de ouvido sem fio, só para eu ficar te ouvindo dentro de casa. As minhas vizinhas, elas morrem de rir quando eu fico me vendo com fone e já sabem. Você tá ouvindo a Dani Delanos, né? Porque eu já fiz propaganda do seu canal para a vizinhança inteira. Obrigada aí, ó, minha garota propaganda. Inclusive, Dani, eu queria que você mandasse um abraço para as minhas amigas Creuza e Bernadette, que sabem dessa história e elas também te assistem. Então, Creuza e Bernadette, um grande beijo aí para vocês, tá bom? Espero que seu irmão goste da minha história e escolha para você contar no canal. Dani, vou mandar... ela falou assim, essa história eu vou te mandar para o canal menor, porque eu tô sem muito tempo e também não sou tão boa de escrita. Se eu fosse contar toda a minha história para você, daria uma novela, mas vou resumir. Meu nome é Alice, tenho 56 anos e sou viúva. Tenho um filho que se chama Rafael. Os nomes são fictícios, ela disse. Ele tem 37 anos de idade e se separou no ano retrasado. Voltou a morar comigo. Rafael trabalha de escala numa usina, então ele trabalha 12 horas e folga 36. Nesse período que ele está de folga, ele gasta o dinheiro dele todo em gandaia. Ele adora ficar pagando as coisas para as piriguetes do meu bairro. Só que essas mulheres que saem com ele para beber, nenhuma quer nada com ele. Só querem saber de beber na conta dele. Eu acho que nem transar essas meninas transam com ele, porque Rafael sempre reclama que está cansado de tudo. Então eu acho que nem dar no couro direito ele dá. Eu, na idade dele, eu transava com meu falecido marido todos os dias, pois nessa época meu marido ainda não estava doente. Ele tinha um fogo igual o meu. Ele não podia me ver de calcinha e sutiã, que ele já ficava, né, oriçado e começava a roçar em mim. Como eu também nunca dispensei um sexo, a gente se pegava em qualquer lugar, qualquer hora, não tinha local nem hora pra gente. Bom, meu ex adorava uma sacanagem. Que saudade daquele tempo, meu Deus. Minha Xaninha fica até saudosa só de lembrar. Dani, eu nasci numa família humilde e os meus pais sempre foram pessoas simples. Meu pai trabalhou a vida inteira como motorista de trator. Minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Tanto meu pai quanto a minha mãe já não estão mais aqui. Eles já cumpriram a missão na terra e foram descansar com o papai do céu. Tive 7 irmãos, 2 são falecidos. Inclusive faleceram juntos num acidente de carro. Uma viagem que eles fizeram para buscar minha avó no interior para ir ao médico. E depois da morte dos meus irmãos, minha mãe ficou completamente triste, até que acabou adoecendo. Ela não teve forças nem para trabalhar mais. Aos poucos, minha mãe foi adoecendo e se entregando à tristeza. Acabou tendo um infarto e morrendo. Menos de 2 anos depois da morte dos meus irmãos, meu pai tinha ficado sozinho para criar os outros 2 irmãos. Nós temos 2 irmãos gêmeos, né? Que na época eram menores. Quando minha mãe faleceu, eu e meus outros irmãos mais velhos já estávamos casados.
ou já não estávamos mais morando lá com meu pai, né? Depois de um tempo, meu pai arrumou uma mulher e colocou dentro de casa, mas ninguém é com a cara dessa mulher. E de tanta gente falar na cabeça do meu pai que essa mulher não prestava, meu pai acabou se separando dela. Depois ficou na safadeza, sempre estava com uma mulher diferente dentro de casa. Meu pai sempre foi um cabra safado, ele sempre esteve envolvido com alguma mulher, mesmo quando era casado com mamãe. A minha mãe sabia das amantes dele. Ele só deu um tempo nas safadezas dele depois que meu irmão morreu, os dois. Mas depois que minha mãe morreu, ele rapidinho começou a cair na gandaia novamente. Até que ele conheceu essa bruxa que ele colocou para morar lá dentro de casa. Mas como eu já disse, alertamos ele, né? E eles acabaram se separando, tá? Gente, a mulher era barraqueira de mão cheia. Mas depois meu pai conseguiu enxergar isso. Nem ele deu conta. Então, acabaram terminando e ela foi embora. Eu me casei cedo, engravidei do meu filho quando eu comecei a namorar com Antônio, meu falecido marido. Eu não vou chamar ele de Romeu aqui não, porque ele não merece esse título. Ele foi até um homem bom, sabe? Mas ele aprontava muito, Dani. Ele achava que era meu dono. Então não vou dar essa colher de chá chamando ele de Romeu, não. Logo que eu e Antônio começamos a namorar, a gente começou a transar com frequência. Mesmo tendo só 18 anos, eu já era meia rodada, sabe? Eu sempre fui muito fogosa, eu não vou mentir pra vocês aqui. Ela falou que perdeu a virgindade cedo, né? Na época eu era bem doidinha, sabe? E ela falou que eu perdi a virgindade com o menino da escola, que ela transava até no banheiro da escola às vezes. A gente saía para beber água juntos e se enfiava no banheiro, e ali começava a transar. Até que a diretora descobriu que estávamos fazendo essa saliência lá dentro, pegou a gente no flagra. Foi o maior escândalo na escola nessa época. Eu e esse menino fomos expulsos, e meu pai me deu uma surra que eu jamais tomei outra igual. Mas mesmo assim eu não sosseguei não, continuei com outros garotos. Só não dava mais dentro da escola, né? Depois que eu e esse menino que transávamos no banheiro fomos expulsos, a gente acabou perdendo contato. Naquela época não tinha celular nem rede social, então o contato era mais difícil. Ah, Dani, falando em rede social, depois no final dessa carta eu vou escrever no meu Facebook para você e espero que você me siga para a gente ficar ainda mais amigas. Dani, mas voltando a falar do Antônio, logo que a gente começou a namorar, a gente já começou a se pegar assim com frequência. Assim como eu e Antônio, Antônio também era bem fogoso. Ele trabalhava nessa época como pedreiro e ele morava em uma obra, nessa obra. Então quase todo dia, à noite, eu saía da escola e ia na obra para a gente se encontrar. Bom, nessa de ficar nessa safadeza, eu acabei engravidando do Rafael. Quando eu fiquei grávida, contei ao meu pai e ele ficou muito bravo, pois ele tinha um sonho que eu fizesse faculdade e com uma criança pequena tudo era mais difícil. Além disso, nossa casa, né, já era bem cheia, pois nessa época já era eu e mais 4 irmãos. Então, a família me obrigou a casar. Quando a gente se casou, fomos morar na casa da mãe de Antônio, Dona Jaciara. Só que a mãe dele era o demônio em forma de pessoa. A mulher arrumava confusão comigo o tempo inteiro. Ela implicava com as minhas roupas, com o jeito de eu cuidar do meu filho, com a comida que eu fazia. Praticamente tudo o que eu fazia, essa mulher reclamava. Ficamos na casa dela por 4 anos. Depois conseguimos juntar o dinheiro e alugamos um canto para nós. E aí sim eu consegui ter uma vida um pouco mais em paz. Sabe, minha sogra me perturbava 24 horas, gente. Quando o Rafael foi ficando mais velho, comecei a trabalhar fora pela primeira vez. Só que aí eu comecei a ter outros tipos de problema, pois meu marido começou a implicar com o meu serviço. E todos os dias lá em casa tinha uma briga. E então eu fui meio que forçada a parar de trabalhar, pois meu marido morria de medo de eu colocar um chifre nele. Mas ele tinha esse medo porque Antônio, ele confundia as coisas. Eu sempre fui uma mulher fogosa, então ele achava que eu ia traí-lo. Mas mesmo eu sendo desse jeito, eu sempre fui uma mulher fiel. Eu nunca tive coragem de trair ele, mesmo quando ele estava doente, e eu não traí. Só traí ele com o meu brinquedinho, que eu comprei escondido, mas daqui a pouco eu chego nessa parte.
Então, Dani, depois que eu fui obrigada a largar meu trabalho, eu me tornei novamente dona de casa. Eu vendi alguns produtos da Avon e de outras empresas para complementar a renda. Mas a gente sempre viveu no vermelho. O Antônio sempre trabalhou como autônomo e o máximo que ele pagava era um seguro de vida no meu nome e o INSS. Em 2021, Antônio começou a passar mal dentro de casa. Ele começou a ficar com a boca torta, começou a reclamar que o braço estava formigando. Nesse dia, tinha uma ex-vizinha aqui na casa conversando comigo e ela me alertou que poderia ser algo mais sério, então chamei uma ambulância. Quando a ambulância chegou aqui em casa, eles disseram que meu marido estava tendo um AVC. Eu nem sabia o que era isso. Achei que ele estava falando que meu marido estava tendo um ABC e perguntei ao médico de que desgrama de ABC era essa. Bom, aí fui descobrir que na verdade era um AVC, um acidente vascular cerebral. Ele precisava ir às pressas para o hospital. Depois disso, meu marido ficou 15 dias internado e voltou para casa todo sequelado. Ele já não podia mais trabalhar. A princípio, ele ainda conseguia fazer algumas coisas dentro de casa, mas depois eram coisas bem pequenas, tipo como trocar uma luz, fritar um ovo. Então ele era muito dependente de mim para praticamente tudo. E foi depois desse AVC também que parou de funcionar ali, né? Eles não transavam mais, tá? E eu fiquei frustrada, pois mesmo a gente não tendo uma relação boa no dia a dia, na cama a gente sempre se entendeu bem. Quando isso aconteceu, eu pensei seriamente em arrumar um emprego, pois a nossa renda tinha despencado. Só que os empregos que apareciam para mim, o salário não era suficiente para eu pagar nenhuma pessoa para ficar com o Antônio. Então eu resolvi vender Avon, Natura, Jequiti, pois eu tinha que me virar para complementar a aposentadoria do Antônio. Eu não podia parar de pagar o seguro dele, pois os médicos já tinham alertado que ele podia ter outro AVC a qualquer momento e poderia ser fatal. Dani, depois de um tempo que Antônio ficou incapacitado de transar comigo, eu comecei a ficar cheia de vontade. Mas por mais que Antônio não tivesse sido um bom marido, eu não tinha coragem de transar com outra pessoa e traí-lo. Só que eu estava sonhando com aquilo todos os dias, né? Aquilo estava me consumindo. Tinha dias que eu acordava até molhada e eu chegava a ir no banheiro me masturbar, só com meus dedos mesmo. Mas aí eu resolvi comprar um vibrador. Quando esse vibrador chegou, eu me senti a mulher mais realizada do mundo, mas ao mesmo tempo a mais paranoica, porque cada dia que eu escondia o vibrador, cada dia eu escondia esse vibrador num lugar diferente, porque ela não queria chatear o marido dela, ficava com pena, sabe? Bom, aí quando o filho dela ia trabalhar à noite, ela falou que o Antônio ia dormir, ele tomava remédio para dormir, então ela acabava usando o brinquedinho dela, tá? Apelidei meu vibrador de Ronaldão. Então quando chegava o momento de ficar eu e Ronaldão, o bicho pegava. Gente, eu aproveitava cada centímetro dele. Bom, essa aí pelo menos não foi trair o marido, né? Ela se resolveu ali com ela mesma, né? Dani, em março desse ano, meu marido teve outro AVC. Dessa vez foi fatal, ele não resistiu. Quando ele faleceu, eu estava numa pindaíba financeira enorme. Por sorte, a gente tem um buraco da nossa família no cemitério há alguns anos. Gente, eu não tinha dinheiro nem para comprar o caixão do meu marido. Meu filho, ele nunca tem dinheiro para nada, né? Então tava todo mundo com o nome sujo lá em casa para pegar um empréstimo. Tive que arrumar uma funerária que dividisse o caixão no cheque. Foi aí que eu conheci Juvenal. Ele era conhecido de uma amiga minha e ela me passou o telefone. Disse que ele colocava os juros no cheque, mas fazia o caixão pré-datado. Eu entrei em contato com ele e expliquei a situação. E ele prontamente me atendeu. Gente, até para morrer, cara, a gente tem que ter um dinheiro guardado. É incrível. Você não morre em paz mais. Bom, a gente teve um certo... eu expliquei, né, o que estava acontecendo e ele prontamente me atendeu. Tivemos um certo desentendimento na negociação, porque Juvenal estava colocando uns juros maior do que eu tinha pensado que ele colocaria. Mas, gente, eu tinha que enterrar Antônio de qualquer jeito. Então, o Juvenal fez todo o serviço de levar o corpo e ainda me deu uma coroa de flores. E acabei fechando com ele mesmo. Na minha cabeça, em menos de 30 dias, eu ia receber o seguro de Antônio
então estaria tudo certo, eu cobriria os cheques predatados. Daí, quando fomos levar o corpo de Antônio para velar, eu fui no carro da funerária com o Juvenal e com meu marido no caixão, na parte de trás. No caminho para o cemitério, que fica a 40 quilômetros da minha casa, o Juvenal não parou de falar um minuto sequer. E disse que também era viúvo, que estava procurando uma senhora para ajudá-lo, que o serviço na funerária era pesado, que ele tinha que fazer tudo sozinho. E dentro do carro da funerária, que estava levando meu marido para ser enterrado, eu já notei que aquele homem estava dando em cima de mim. Gente, eu tô rindo com respeito. Eu já comecei a ficar meio atiçada, pois tinha tempo que nenhum homem dava em cima de mim. E também eu já estava viúva, né? Mas eu tinha que fazer o papel de viúva desolada e fingir que eu nem estava entendendo o que ele estava falando. Mas ele era muito para frente e até insinuar que meu marido já estava impotente desde o primeiro AVC, ele insinuou. Ele disse que já tinha carregado um monte de gente que morreu de AVC e que a grande maioria ele sabia que já não funcionava mais. Gente, como ele sabia disso eu não sei, mas querendo ou não ele acertou sobre o meu marido. Daí, quando venceu o primeiro cheque do caixão do meu marido, esse cheque voltou. Eu não tinha ainda conseguido resolver a tempo as questões do seguro de vida do meu marido. Então o Juvenal me ligou dizendo que o cheque tinha voltado. Eu pedi desculpas para ele, perguntei se ele poderia esperar mais um tempinho. Nessa mesma ligação, Juvenal me chamou para sair. Falou que tinha um forró e me chamou para ir no forró. Eu disse que eu não estava com cabeça para isso, pois eu estava cheia de problemas financeiros e que eu não tinha condição nem de pensar em me divertir. Mas, mesmo assim, ele foi insistente e disse que seria bom eu dar uma distraída, porque se eu ficasse só pensando em problemas, eu poderia ter um final igual ao meu marido. E disse ainda que eu não precisava me preocupar não, queria pagar a entrada do forró e a nossa bebida. Acabei aceitando o convite e marquei com ele uma rua próximo da minha casa. Eu não queria marcar na porta, sabe? Pois meu filho é muito ciumento, enjoado. E eu não queria que ele soubesse que eu já estava saindo para o forró, e muito menos com o dono da funerária que vendeu o caixão no cheque predatado para enterrar o pai dele. Quando eu cheguei para encontrar com ele, eu estava imaginando que ele fosse chegar num carro particular. Não, gente, ele chegou no carro da funerária. Eu tomei um susto nessa hora e, para piorar, ele me disse que estava com o corpo dentro do carro que ele tinha acabado de preparar, que ele só ia dar uma passadinha rápida no cemitério para deixar o corpo, pois o velório ia começar à noite. Quando ele falou isso, gente, eu não acreditei. Tô rindo com respeito. Eu achei que o Juvenal não batia bem da bola, não. Ai, gente, gente, sério. Ai, mesmo assim eu entrei no carro da funerária e fui com ele até o cemitério deixar o corpo do homem que tinha morrido. No caminho ele me contou a história inteira da vida do defunto. Depois de deixar o corpo no cemitério, ele receber o dinheiro do serviço, fomos pro forró. Lá no forró a gente começou a dançar. Esse homem já quis me beijar. Eu dei um corte nele, falei que não era assim não, né? Falei, nossa, eu tô devendo o caixão do meu marido, né? Pra esse homem, ele vai chegar me beijando? Não, né? Assim não, tem que rolar um clima aqui. Ela falou assim, eu não vou me prostituir por causa da dívida de um cachorro. Gente, vocês me matam, gente, sério. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela não ia ficar com cara pra, tipo, pagar a dívida do caixão, né? Ai, Jesus. Até me perdi aqui. Bom, eu falei com ele, Juvenal, calma, tem que rolar um clima entre nós. Não é assim, né? Ele falou que tinha gostado de mim de verdade, desde o dia que ele levou eu e o corpo do meu marido no carro dele. Falei com ele que apesar dele ser meio maluco, ele parecia ser um homem bom. Depois ficamos conversando e dançando e acabamos nos beijando dentro do carro da funerária. E eu acabei indo para a funerária com ele. Na verdade, gente, a casa dele fica nos fundos da funerária. Depois de alguns
tempo, alguns anos sem transar por causa da doença do meu marido, eu transei com o Juvenal praticamente dentro de uma funerária. Mas foi bom. Juvenal tinha 64 anos, mas dá um caldo enorme. Tem uma disposição de menino. E a gente se entende muito na cama. Realizamos algumas fantasias bem malucas já. Nesse dia, gente, não tinha nenhum caixão lá. Então só transamos na mesa mesmo. Dani, começamos a namorar. Juvenal rasgou todos os cheques e perdoou minha dívida. Mesmo eu tendo conseguido receber o seguro do meu marido no mês retrasado, ele não quis receber de mim. Disse que não, que seria um presente para mim. Só que, Dani, eu ainda não tive coragem de assumir o meu namoro com o Juvenal pro meu filho. Meu filho é muito ciumento e ignorante, principalmente quando ele bebe. Eu tenho medo dele achar que eu já tinha um caso com o Juvenal enquanto o pai dele era vivo. Pois eu conheço o jeito dele, sei que ele vai falar que eu só escolhi essa funerária para enterrar o pai dele, pois eu já era amante do Juvenal. É capaz dele ficar me distratando, sabe? Meu filho é uma pessoa boa, mas ele acha que é meu dono. Meu erro foi de não ter cortado essas coisas antes. Agora ele já tá velho, frustrado, a mulher largou ele, então fica mais difícil ainda de eu mudar o jeito dele. Bom, eu nunca imaginei que eu iria me apaixonar por alguém tão rápido, igual me apaixonei por Juvenal. Gente, ele é um homem muito engraçado, mas é muito responsável. O que ele pode fazer para ajudar os outros, na hora da morte ele faz. Um dia desses, uma senhora... Gente, para! Um dia desses, uma senhora perdeu um marido, ela não tinha como pagar o funeral. Ela também não queria pedir à prefeitura, então ele trocou o caixão por uma geladeira e um sofá que ela tinha em casa. Ele é muito negociador e também tem um coração enorme. Eu estou gostando dele, por enquanto ele está me fazendo muito bem. Ele está me ensinando a tratar com os corpos e eu já estou ganhando até um dinheirinho com ele, pois eu estou ajudando na funerária. Eu não sei se o nosso namoro vai ser eterno, mas no momento eu estou muito feliz. Deixei até Ronaldão de lá, o brinquedinho. Dani, essa é a minha história, espero que você publique. Aí ela mandou o Facebook, mandou umas fotos dela e Juvenal e da funerária também para conhecer o trabalho dele. Gente, cara, vocês são demais. Ai, Alice. Ai, gente, só vocês mesmo. Olha, Alice, eu acho assim... Cara, quando você foi um modo meio maluco de conhecer Juvenal, foi. Mas, cara, vocês estão solteiros, você tem sua vida, Juvenal tem a dele, sabe? Parece que é um cara bom, pelo que você fala aqui, um cara com alma pura, assim, engraçado. Então, vai em frente. Não interessa o que seu filho vai falar. Cara, seu filho tem 30... Quantos anos aqui você falou? Ai, gente, eu tenho que começar... Ah, seu filho tem 37 anos. Pô, tá na hora de seu filho ir arrumar a vida dele, né? E arrumar uma casa pra ele morar, né? Viver a vida dele. Eu acho que tá faltando você dar mais responsabilidades pro seu filho. Você falou que ele trabalha numa usina, então ele trabalha. Mas eu acho que tá na hora de ter responsabilidades também. Então... eu não vejo por que você não falar pro seu filho que você está namorando. Fale sim. Agora, se ele começar a insinuar alguma coisa, você fala, não, eu conheci ele na funerária, mas a gente só foi se envolver depois, né? E assim, a gente tem que ficar, sabe? Porque é a verdade, você não se envolveu com esse cara antes. Então, assim, nunca tenha medo de dizer a verdade. Independente lá o que seu filho vai pensar, né? É a sua verdade, então não tem por que você não falar a verdade para ele. E eu acho que sim, você tem que começar a botar limites aí no seu filho, né? Porque, pô, 37 anos, trabalha, gasta o dinheiro todo aí na putaria, entendeu? Bebe, igual você falou aqui, às vezes fala grosso com você, te maltrata. Isso tá certo? Não tá certo. Então, assim, vai viver sua vida. Viva aí seu romance com o Juvenal. Se você tá se divertindo, se você tá feliz, tá dando certo pra vocês, é isso que importa, sabe? E o seu filho, comunique. Ó, eu conheci uma pessoa, estamos namorando. De repente você falou que você já tá trabalhando aí com o Juvenal, tá ganhando um dinheirinho na funerária. É isso, amiga. Vai viver, não tem o que falar pra você. Vai ser feliz, sabe? Você não fez nada de errado aqui. Você não traiu ninguém, você, né, não, tudo aconteceu aí como tinha que acontecer. É triste, né, seu marido aí faleceu e tal, mas a gente tem que, bola pra frente,
sabe? Eu sei que a questão aqui não é nem o luto que você tá falando, né? Do seu marido, porque a questão aqui não é, ai, meu marido faleceu. Não. A questão aqui é que quem faleceu foi seu marido, e você continua viva, e quem tá vivo tem que viver a vida. Então vá viver a sua vida da melhor maneira aí que você puder, sabe? Vai ser feliz. Tenho certeza que Rafael, seu filho, vai entender quando você conversar com ele. Não tem que ficar te jogando na cara, que você já conhecia esse cara ou não. Você sabe a sua verdade absoluta, você sabe que não conhecia, você sabe as circunstâncias, e eu acho que é isso que importa. Alice, eu morri de rir com a sua história, cara. Com respeito, assim, mas realmente... não, primeiro encontro. Peraí, eu vou dar uma passadinha ali pra deixar um corpo. Cara, eu fico imaginando a sua cara. Um corpo. Ai, gente, vocês são demais, cara. Eu amo vocês. Beijo no seu coração, fica com Deus e até nos próximos vídeos.